Fala, engenheiros! Vamos para mais um vídeo da série Minuto Dyna. No vídeo de hoje, vamos dar sequência à fase de mão na massa. Para relembrar, então, temos as 12 metodologias de trabalho, onde nos vídeos anteriores começamos a parte de preparação de geometria e finalizamos. Também fizemos o passo 2, que é a geração de malha, onde tivemos algumas opções para gerar a malha. E o passo 3, que seria conexões dos componentes ou das malhas, também podemos dar como concluído. Por quê? Porque só temos um componente que estamos analisando, que é o suporte. E agora, antes de começar, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de quando tiver vídeo novo. Vamos nessa! Então, pessoal, vamos agora ao nosso quarto passo, seguindo a nossa metodologia de trabalho. Agora vamos definir, então, as propriedades dos materiais. Então, primeiramente, vamos abrir o nosso software LS Prepost e vamos abrir o nosso arquivo que estávamos trabalhando na última aula. Vamos abrir o arquivo.k. Então, vamos vir aqui nessa aba, LS Keyword File. Vamos procurar onde está salvo o nosso arquivo, suporte, a versão 2 nós tínhamos salvo. Vamos selecioná-lo e clicar em abrir. Agora então, para definir a propriedade do material do nosso componente, vamos ir na aba de ferramenta lateral, clicar em Model e vamos selecionar essa segunda opção de cima para baixo, Keyword Manager. Aqui então nessa keyword é onde ficam selecionadas, ou onde pode se selecionar todas as opções do modelo. Então aqui em módulo a gente tem todas as opções que já estão atribuídas ao modelo. Então temos aqui os elementos e os nós e uma parte. Então temos 1266 elementos e 1462 nós. E nessa outra aba lateral temos todas as opções que podem ser atribuídas ao modelo. Então, assim que a gente atribui uma opção, ela vem para essa aba Model. Aqui na parte superior, também inferior, desculpa, a gente tem a opção de expandir todos os grupos, ferramentas, ou voltar atrás nessa opção. Então agora, para criar o nosso material, retornar aqui em todos, como não tem nenhum material atribuído, e vamos achar a opção Mate, que é a inicial de material. Então essa é a opção de material. Clicando nesse botãozinho lateral, expandindo, vamos ter a opção de selecionar mais de 200 tipos de materiais na biblioteca do software. Para o nosso caso específico, vamos utilizar o material elástico, que é esse material 001, e vamos dar 2 cliques nele com o botão esquerdo do mouse. Então ele abre essa aba, essa nova janela, onde a gente deve preencher as características do material. E a primeira característica que eu coloco é um título para esse material. Por que isso? No nosso caso, a gente só tem um material, vai ser difícil se confundir, mas vai ter situações que vamos ter muitos tipos de materiais e é importante a gente sempre renomeá-los, para depois a gente localizar na biblioteca. Então, esse material é alumínio. Aqui na parte inferior, vamos colocar as características do material. Então vamos colocar aqui primeiramente a densidade seguindo o nosso sistema de unidade MPa e mantendo a consistência. Então vamos ter uma densidade de 2,58 E-9. O próximo passo é o modo de elasticidade. Ele sempre dá aqui nessa caixinha embaixo uma observação, o que significa esse item que estamos selecionando. Então o modo de elasticidade vamos colocar 7.2
π mais 4. E o coeficiente de Poisson, vamos colocar um 0,3 no nosso exemplo. E após o preenchimento dessas características, vamos aceitar esse material. Quando a gente clica no botão aceitar, ele marca o número 1 como o material número 1 e o nome que a gente atribuiu para esse material. Então, após isso, vamos clicar em fechar. E nessa aba aqui vamos também fechar esse grupo de material. Vamos voltar às nossas características do modelo. Então, como a gente atribuiu um material, criou um material para o modelo, ele veio para a aba Model. Aqui está o nosso material que acabamos de criar. Então, com isso, podemos dizer que a definição da propriedade do material está concluída e vamos para o passo 5, que é a definição das propriedades das seções desse nosso componente. Como que é criado a seção desse nosso componente? A seção basicamente é, no nosso caso, estamos trabalhando com elementos do tipo de casca, a gente dizer para o software qual que é a espessura desses nossos elementos, desse componente. Então, para isso, para atribuir uma seção, vamos voltar para a aba onde tem todos os componentes, vamos fechar o nosso grupo de material que estávamos trabalhando anteriormente e vamos procurar aqui a opção Section, expandindo, então clicando no botão de mais, lateral, vamos selecionar Shell. Dando 2 cliques no botão esquerdo do mouse, novamente vai abrir a nossa tela. Então vamos iniciar dando um título, um nome para essa nossa section. Vamos dizer que é 2 mm o nome dessa seção. E vamos colocar aqui na parte inferior, onde tem T1, que é a espessura, vamos dizer que é 2 e vamos dar um Enter, que automaticamente ele atribui 2 para as outras espessuras. A gente vai ver com mais detalhes o que seriam cada uma dessas opções mais para frente, mas no nosso caso, como a gente está apenas experimentando o software aqui, não vamos nos deter nessas opções. Então, após dar a espessura para a nossa seção, vamos aceitá-la. Aceitando, ela vem aqui para a nossa aba lateral. Vamos fechar a seção e vamos aqui também fechar esses grupos de opções. Vamos voltar ao nosso modelo e aqui está a nossa seção que foi criada. Portanto, a definição das propriedades da seção também foi finalizada. Agora vamos para o passo número 6, que é atribuir esse material e essa seção que acabamos de criar ao nosso componente. Por que eu digo atribuir? Porque nós apenas criamos as propriedades e a seção desse componente. A gente não disse que esse componente tem essa ou aquela seção ou material. Então, para fazer essa atribuição, agora eu tenho que sair dessa keyword. Vou aqui em fechar, sair. E na mesma barra de ferramenta lateral, em Model, eu venho nessa opção, na quarta opção de cima para baixo, que é Part. Agora ele abre uma outra janela e eu seleciono essa segunda opção da primeira coluna. Então aqui ele tem a lista de componentes, de corpos no caso, e como a gente só tem um componente, vai ter o nosso próprio componente ali. Vamos selecioná-lo e vai habilitar as janelas para a gente atribuir. Essa primeira janela é a atribuição de seção. Clicando nela com o botão esquerdo do mouse, abre a lista de seções que temos criadas. Então vamos dar 2 cliques na nossa seção de 2 mm e já foi atribuída a seção ao nosso componente. Vamos fazer a mesma coisa para material. Então esse segundo quadrado aqui é material. Dando um clique sobre material, vai abrir nossa lista de materiais, onde dando 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, vamos atribuir o material ao nosso componente e então vamos aplicar essas atribuições. E podemos agora então fechar aqui a nossa janela. Para confirmar se realmente o nosso componente ele recebeu
a seção e o material, podemos ir na nossa keyword. E aqui a gente tem a parte do nosso componente, onde expandindo esse grupo e dando 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, a gente vai selecionar a nossa parte e ver a lista de seções e materiais que estão atribuídos para esse componente. Como tem o número 1 da seção e do material na nossa parte, a seção e o material foram atribuídos corretamente ao componente. Podemos fechar aqui. E o passo 6, atribuição de materiais e sections ao nosso componente, também foi finalizado. Agora vamos para o passo 7, que é definir as condições de restrição do nosso componente. E onde é que se localizam essas condições de restrição aqui no software? Então eu tenho que fechar aqui a keyword. Continuando em model, eu vou agora na terceira opção dessa segunda coluna da barra de ferramenta lateral, criação de entidades. Clico nela e vai abrir uma janela, uma nova janela, onde eu só vou arrastar ela um pouco mais para o lado para ela ficar mostrando ela por completo. E eu vou aqui na terceira opção, as características, vou selecionar a opção SPC, que é aqui onde cria as condições de controle. E nessa janela superior eu vou nesse segundo botão, que é criar New SPC. Por default ele já está todos os eixos de translação e em rotação ele já está restringindo com esse checkzinho. Caso eu quisesse deixar algum livre, eu poderia apenas desmarcá-lo. Então agora a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou deixar o nosso componente com a vista de topo para facilitar a seleção. Eu posso arrastar para o lado dessa janela, selecionar a vista de topo, voltar a nossa janela para a posição inicial. E para não ficar selecionando nó por nó, eu posso vir nessa janela aqui lateral e selecionar por área. Então agora eu posso selecionar por área vários nós ao mesmo tempo. Então vamos considerar no nosso caso que essas 4 abas inferior do nosso componente vão estar com restrição, né, em todos os eixos no sentido de rotação e translação. Para fazer a seleção, então, vou colocar essa janelinha um pouco mais para o lado e vou posicionar de maneira diferente nosso componente. E agora eu vou criar um retângulo para que pegue o mais próximo possível esses nós da região das abas inferiores. Então aqui ele acabou pegando nos nós que eu não gostaria que tivesse pegos. E quando isso acontece, o que eu posso fazer? Eu tenho a opção de remover os nós da nossa seleção, que é nessa segunda opção aqui, remover. Eu marco ela e seleciono os nós que eu gostaria de remover. Vou selecionar todos esses nós. Lembrando que para quem não pegou a manha ainda de como faz a movimentação, o zoom, rotação do componente, tem um vídeo que eu explico isso. Vou deixar listado aqui o link na descrição desse mesmo vídeo. Após então feita essa seleção, eu vou aplicar ou em Apply para confirmar a seleção. Então aqui está feita a nossa seleção de restrição do componente. Agora eu volto aqui na condição inicial e para não ficar essa seleção aqui visualmente um pouco estranha, meio pesada a visualização, eu posso vir nessa opção aqui que ela desmarca a seleção existente. E eu posso agora confirmar a criação de fechar a nossa janela de criação de entidades. Então a nossa definição de condições de restrição está ok. Vamos então para o passo número 8, que é aplicar o carregamento nesse nosso componente. Para aplicar o carregamento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é voltar aqui na aba, na janela Keyword,
e primeiramente criar uma curva de aplicação desse carregamento. E onde que eu encontro essa curva para ser colocada no nosso carregamento? Então eu tenho que voltar em todas as opções, vou procurar a opção Define, vou expandir aqui clicando no mais do lado, vou procurar a curva, aqui está ela, 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, vai abrir nossa janela de configuração de curva. Então, como título, vou colocar carregamento. Agora vamos inserir aqui uma abscissa e uma coordenada. O primeiro ponto vai ser 0 e 0, clico em inserir. O segundo ponto vai ser 1 e 1, 1 e 1, inserir. E o terceiro ponto vai ser 1.1 e 1, inserir. Agora vamos em aceitar. Quando a gente vem em aceitar, e só quando a gente vem em aceitar, o nosso carregamento aparece aqui na lateral da nossa janela e a gente pode vir na opção plot. Então aqui está a nossa curva que a gente acabou de criar. Curva que na verdade é uma reta, não seria propriamente uma curva. Enfim, então eu posso vir aqui e fechar ela. Só que, na verdade, eu vou abrir novamente. O que acontece? Na verdade, aqui a gente está inserindo um carregamento em função de um tempo. Só que, só para relembrar, o nosso carregamento ele não é 1 megapascal, ele é 0,1 megapascal. Então, temos que fazer, o que pode-se fazer? Pode-se alterar aqui mesmo os valores da ordenada, no caso, ordenada, ou pode-se colocar uma escala aqui, né? Você tem essa opção de escala, onde eu coloco o valor que eu gostaria que fosse feita a multiplicação pelo eixo de ordenado. 0.1, aceito, vamos plotar novamente aqui. Então agora ele ficou com 1 e 0.1, estaria condizente com o nosso carregamento. Então posso fechá-lo e fechar novamente. Então está criado aqui a nossa curva do carregamento. Mas onde que eu atribuo realmente o carregamento ao nosso componente? Porque a gente não está dizendo aonde que vai acontecer esse carregamento dessa curva que foi criada. Então, para criar essa aplicação dessa curva, eu fecho aqui a nossa keyword e, mantendo aqui em model, eu vou em criar entidades. É a mesma aba onde a gente criou as restrições anteriormente. Porém, agora eu vou aqui em load e vou fazer a opção de carregamento por segmento. Então, seleciono segmento e vou aqui na opção criar. Então, ele habilitou essa aba lateral, onde vamos selecionar por nó, novamente, por um nó. Aqui temos a opção de selecionar por vários tipos de seleção, vamos selecionar por segmento e vamos utilizar essa caixinha inferior e deixar em 5. Vamos habilitar aqui e deixar em 5. Só que aqui, como a gente tinha removido os nós anteriormente, ele manteve a opção de remover acionado. Então vamos voltar para a opção de adicionar. Vamos dar um clique em qualquer elemento nessa parte superior do nosso componente. Vou girar ele. Vamos dar um clique. Agora sim. Então ele aplicou o nosso carregamento a todos os elementos. Só que o nosso carregamento aqui ele está no sentido contrário do que deveria realmente ser. Então, quando isso acontece, podemos vir aqui nessa caixinha lateral, nessa janela, e inverter a direção, Revert Direction. Eu clico ali naquela opção, seleciono todos os componentes e
Seleciono todos os componentes e vou nessa opção aqui inferior. E aqui ela inverteu então o nosso carregamento, a direção do nosso carregamento. Cancelo para sair. O que mais eu devo fazer aqui? Eu tenho que selecionar a nossa curva, né? Eu vou vir aqui nessa opção marcada em azul. Aqui ela já busca todas as curvas definidas para o nosso modelo, criadas no nosso modelo. E aqui sim a gente define daí o nosso carregamento, dando 2 cliques com o botão esquerdo do mouse. E agora sim eu posso aplicar. Então temos a definição realizada do nosso carregamento. Aqui é importante ressaltar que se por algum motivo fôssemos criar um elemento novo, ou um elemento ele está muito ruim, a gente fosse refazê-lo, geralmente a gente tem que cuidar muito com a normal desse componente, porque pode ser que a normal esteja ao contrário, então o carregamento aqui ele vai ficar ao contrário. E como que a gente faz para corrigir isso? Então vamos mostrar como é feito. A gente pode vir na opção aqui de elementos e vai abrir essa caixinha normal. Aqui, no nosso caso, as normais elas estão todas no mesmo sentido. Por isso que todos os elementos aqui, o carregamento ficou da maneira correta. Mas, se eu viesse aqui na opção inverter normal, selecionasse um elemento, ó, ele ficou com o carregamento nesse elemento ao contrário. Então vamos só cancelar. Então vamos cancelar aqui. Vamos fechar essa caixinha. Então, com isso podemos dizer que a definição dos carregamentos no nosso componente ele também estaria ok. Agora, o passo 9. O passo 9 é a definição do contato entre componentes. No nosso caso, como temos apenas um componente, ele não vai ter essa etapa de definição de contatos. Então vamos diretamente para o passo 10, que é a definição de configuração da análise. E o que seria essa definição de configuração de análise? Bom, nessa definição de configuração de análise, o que a gente define é basicamente o tempo da análise, e para isso vamos voltar à nossa barra de ferramenta lateral em Model, vamos voltar para a nossa keyword. Aqui na nossa keyword vamos localizar aqui as opções controles, vamos expandi-las. Aqui temos uma série de controles que podemos definir na nossa análise. Para esse primeiro estudo vamos deixar basicamente tudo o que é pré-estabelecido default para a análise e vamos também definir apenas o básico para rodar essa análise. Então vamos primeiramente nessa opção Termination e vamos dizer que o nosso carregamento, a nossa análise vai durar 1 segundo. Vamos colocar 1 segundo e aceitar. Podemos fechar e podemos também fechar o nosso controles. Vamos selecionar uma segunda opção também de configuração, que é nessa opção desse grupo. Vamos nessa opção de Export. 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, vai abrir essa janela. Aqui a gente diz no intervalo de tempo que o software, a cada intervalo de tempo que o software vai salvar um resultado. Então vamos selecionar 0.1 segundo. A cada 0.1 segundo o software ele vai calcular e vai salvar o resultado. Podemos então aceitar e fechar. Também nessa mesma opção, nesse mesmo grupo, vamos selecionar essa opção ESC2 Option. 2 cliques com o botão esquerdo do mouse. Aqui ele demora um pouco para abrir essa janela porque tem bastante opções. Vamos colocar um valor como default 0.01 e clicar no botão Enter. Então, fazendo isso, ele atribui a todas as características
o valor que estipulamos aqui nessa caixinha superior. Só que para essas características serem habilitadas, a gente tem que clicar nessa setinha lateral. No nosso caso, vamos colocar somente essa opção, que é estatísticas globais, e também vamos colocar essa outra opção, que é de energia, e vamos aceitar. Clicando no botão fechar para retornar. Agora vamos voltar para o nosso modelo. E aqui estão nossos controles que foram definidos. Agora, antes de propriamente rodar a análise, colocá-la para o solver calcular, eu faço uma checagem do nosso modelo para ver se realmente está tudo ok. E como que é feito isso? Posso utilizar essa opção aqui inferior, checagem de modelo, clicar nessa segunda aba. Aqui, só vou arrastar a janela para o lado. Aqui então, se tivesse algum erro, aviso de possíveis problemas em definição ou sem referência, ele iria ficar azul no seu respectivo problema. Então, no nosso caso, como não temos nenhuma demarcação em azul, a gente pode seguir para a solução. Vamos fechar aqui também, e vamos salvar o nosso componente. Word, vamos salvar como versão 3. Agora já podemos ir para a solução. Então a configuração da análise também está ok. E agora vamos para o passo 11, executar a análise ou calcular esse nosso componente. E para fazer o cálculo do componente, então eu utilizo o APDL da ANSYS, onde abrindo o software ele vai ter essa cara. As opções que eu seleciono é nessa primeira opção LS-DYNA Solver, a licença ANSYS LS-DYNA PC, e aqui em tipo de análise eu seleciono sempre a primeira, análise típica LS-DYNA. Aqui eu seleciono o diretório de trabalho, que é onde serão salvos os resultados da minha análise, e nessa segunda opção eu seleciono o componente que eu vou estar calculando. Também o que eu faço é nessas preferências eu coloco aqui o valor de 8ENA8 e praticamente seria isso. Aqui eu posso selecionar o número de CPUs que vão solucionar o problema, selecionar habilitar a dupla precisão, mas esse não é o nosso caso agora, não é o nosso objetivo. Nessa terceira aba eu nunca mexo em nada. Então, voltando aqui ao nosso gerenciamento de arquivo, eu vou clicar no botão Run. Clicando no botão Run, ele vai abrir uma aba onde ele já está calculando o nosso componente. No nosso caso aqui, eu salvei um print da tela no final da solução. Ele demorou 21 minutos para resolver o nosso problema e ele diz essa mensagem de Normal Termination quando ela terminar a solução. E por que demorou 21 minutos para resolver um problema tão simples? Porque, como eu já comentei anteriormente, o default do LS Prepost é resolver análise explícita. Então a gente está resolvendo uma análise explícita para uma situação estática, e isso não é muito bom. Por isso, todo esse tempo que ele demorou para resolver o problema. Então, com isso, pode-se dizer que o passo 11 também está ok. E agora vamos para o passo 12, que é analisar os resultados do nosso componente. Mas esse é um assunto para a nossa próxima aula. Te aguardo no próximo vídeo. Um abraço.